para que mais e mais pessoas consigam ter a verdade, acesso à verdade, nada além da verdade. Aqui nós temos convidados mais do que especiais, Kleber Teixeira e Samantha Cavalca, né? A nossa Siqueira Júnior lá da região Nordeste, do estado do Piauí. Boa noite, Samantha. Primeiro as mulheres. Boa noite, Felipe. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os nossos espectadores internautas inscritos aí nos seus canais de grande sucesso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Maravilha. Boa noite, Kleber. Boa noite, Lindes. Boa noite, Samantha. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Jacaré de Tanga, nossa musa do Nordeste. Seja bem-vinda. Boa noite, jacarezada de todo o Brasil, de todo o mundo, porque a gente está recebendo muita notícia da Austrália, do Japão, então, assim, cada vez mais aumenta o nosso público no mundo inteiro. Então, boa noite a todos. Hoje, dia da bandeira, né? Aquela bandeira nossa, aqui está o meu símbolo verde aqui do fundo. Então, dia da nossa bandeira, o nosso verde, o nosso amarelo. Augusto da Paz. Exatamente, que jamais será vermelha, mesmo eles tentando, a gente não deixa. Maravilha. Pessoal, é o seguinte, Luiz Inácio Lula da Silva resolveu pedir mais uma vez o controle das redes sociais e de toda a mídia de uma maneira geral. Lula, portanto, né, pessoal, recuperando mais uma vez aquele velho discurso que cheira a mofo. Precisamos regulamentar as redes porque é um absurdo que as pessoas propagam mentiras, fake news, mas é claro, quem vai dizer a verdade? Quem? A turminha do PT, né? Porque hoje é isso que acontece. É a turma da esquerda que diz se o que você está dizendo ou não é verdade ou se é mentira. Bom, aqui eu quero deixar com vocês a declaração desse bandido que mais uma vez voltou a tocar no assunto. Assunto este que inclusive já foi proibido pela cúpula do Partido dos Trabalhadores. E o mais impressionante de tudo é o silêncio sepulcral dessa mídia, que tanto diz defender a liberdade de imprensa e de expressão. Vamos escutar o que Lula falou mais uma vez. Brasil, nós temos um presidente que conta 5 mentiras por dia através das redes sociais. Então, eu acho, mas isso não nega a democracia. Isso só nos alimenta da necessidade de vivermos mais democraticamente, porque nós vamos ter que regulamentar as redes sociais, nós vamos ter que regulamentar a internet, vamos ter que colocar um parâmetro. Uma coisa é você utilizar o meio de comunicação para você informar, para você educar. Outra coisa é para fazer maldade. Outra coisa é para contar mentiras. Outra coisa é para causar prejuízo à sociedade. Não. Você não vai utilizar um meio de comunicação como a internet, que possibilita que todos tenham acesso a informações como jamais tivemos na vida. Ou seja, a gente não pode permitir que seja utilizado uma revolução como essa, sabe, da digitalização da sociedade, por mal. Bom, vamos lá. Samantha Cavalca, a senhora que é jornalista, uma grande jornalista, uma das melhores deste país, que apresenta programas espetaculares lá na TV Piauí, que tem inclusive uma enorme audiência, nosso público também te acompanha muito. Mais uma vez, obrigado por estar aqui presente, ter aceitado o nosso convite. Samantha, qual que é a sua opinião em relação a, mais uma vez, Lula ter defendido o que ele chama de controle das redes sociais? Para você, isso é sinônimo de quê? Censura. É censura, não tem outro nome. Agora, não é de se estranhar, né? O Lula, ele é o grande líder, ele é do PT, Partido dos Trabalhadores, esse partido que é o câncer do nosso país. Infelizmente, o câncer, o Brasil vive o tempo todo tendo que tomar, sabe, doses e doses de quimioterapia, porque esse câncer insiste e está matando a nossa população. E o nome desse câncer é Partido dos Trabalhadores. É bom a gente lembrar que o PT já veio com essa história, como você bem disse aí, Felipe, cheira a mofo. A gente viu uma tentativa lá nos governos anteriores, que não foi para frente, não encontrou muita musculatura na época, na época no Congresso Nacional. Veio logo aquele esquema lá do mensalão, tudo, os holofotes mudaram. As prioridades do governo mudaram. Então, o PT fala há muito tempo em censura. O PT fala há muito tempo em regulamentação da mídia. E a regulamentação da mídia e agora a censura das redes sociais. Eles sabem que quando o assunto é rede social, eles são amadores.
É bom a gente frisar isso. Por que essa perseguição às redes sociais que o PT está fazendo? Porque eles são amadores. É um terreno em que o opositor de Lula, e a gente tem que deixar, vamos estabelecer logo isso, 2022, nós temos uma eleição que provavelmente terá segundo turno, e o segundo turno será entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidiário, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele quer já, de agora, mandar recados, quer deslegitimar as redes sociais. Quando ele fala isso, ele não é só, o Lula não está só dizendo que pode fazer, não. Ele está tentando tirar a credibilidade das pessoas que utilizam as redes sociais, que é justamente isso que ele tem medo. Porque, vamos combinar, né? Essa imprensa mofenta, militante, velha, antiga que está aí, a gente sabe que ela tem uma predileção enorme pelo Lula. É um fato, ela tem uma predileção enorme pelo Lula. Basta ver que um homem desse tem muitos holofotes, as manchetes com ele sempre tendem a não criticá-lo. Então, mas assim, o que se esperar de um líder do partido que é o câncer do Brasil, que defende ditadura? O Lula defende ditadura, não é só defender da boca para fora, ele esperado, né? Exatamente. Obrigado, Samantha, pelo seu comentário. Kleber, qual que é a sua opinião em relação a, mais uma vez, Lula ter saído em defesa da chamada regulamentação da mídia? Bom, isso tem tudo a ver com o que a Samantha falou. O fato é que nem ele nem o PT conseguiram o controle das redes sociais da maneira como eles faziam antigamente. Se vocês lembrarem o quanto foi gasto com blogs petistas, as denúncias que ocorreram durante o governo da Dilma, né, pessoas recebendo uma fortuna para alimentar as redes sociais, e eles não conseguem entender como que as redes funcionam, eles não sabem entender. Eles não conseguem se apropriar das redes sociais, porque as redes sociais não sou eu, a Samantha ou o Felipe. A rede social é tudo isso de pessoa que está aqui agora comentando. Eles não conseguiram entender que a população deixou de ser coadjuvante e passou a ser protagonista. Nós só somos um meio de comunicação que comentamos e levamos a informação até as pessoas. E hoje as pessoas elas querem se comunicar. É duas vias, elas não querem só receber informação. E a esquerda ela não consegue entender isso. Ela não consegue entender que a informação tem que chegar do jeito que ela quer. Porque ela financiava, gastava fortunas com isso. Bolsonaro cortou toda essa mídia tradicional. Você não vê mais propaganda de Correios, de Banco do Brasil. Você não vê mais isso sendo utilizado. Caixa Econômica era propaganda na Rede Globo, final de semana, alimentando programas como Luciano Huck e tudo mais o tempo todo. Quem não se lembra dos jogos de vôlei que ninguém assistia na Rede Globo? Vôlei de areia, com fortunas sendo gastas. Não que não se deve financiar o esporte, não que não se deva incentivar o esporte, mas isso não ia para o esporte, isso ia para os cofres da Rede Globo. E hoje a Rede Globo está na situação em que está. Então é muito mais fácil para eles saberem quem é o dono de determinado local e sair financiando esse dono. Quando é a rede social, são todas essas pessoas que estão agora mandando abraço para Samantha, para todo mundo, eles não conseguem entender. Agora, eu quero falar para vocês, e me estender só um pouquinho mais, para falar de dois casos que a mídia não está dando. Tem uma chinesa, uma tenista chinesa famosíssima, tá certo? Que está desaparecida na China porque ela emitiu opiniões a respeito do governo chinês. Ela está desaparecida. E a associação de tênis, os tenistas profissionais, estão calados. Não falaram nada. Eu não vi nenhum esportista lacrador saindo em defesa dessa moça. E a gente não está ouvindo nada também na mídia tradicional a respeito disso. Outro caso espantoso foi um garoto de 15 anos de idade que foi detido em Cuba porque ele estava querendo promover os protestos. E aí eu vejo um cidadão como esse, um ladrão, um larápio, que vai para lá e faz essa viagem fake, e depois a gente vê um monte de reportagens replicando essa viagem fake. Hoje o presidente na live falou, ele foi lá aplaudido por 20 pessoalistas do parlamento. E aí fazem a mentira e acham que isso é verdade, como o Lindsay falou. Eles agora que são os donos da verdade ou da mentira. Eles falaram para as pessoas que o Lula foi recebido no parlamento, isso como se fosse o acaso, um plenário. Não. Ele foi recebido por 20 deputados, que equivalem a deputados do PSOL, e aí eu não preciso falar mais nada. Não preciso falar mais nada. Entendeu? E aí eles falam, nossa, como o Lula foi recebido. Por isso ele quer o controle das redes. Ele não quer para me calar somente como eles estão fazendo agora. Porque o controle já existe.
Só que ele está vendo que isso não está sendo suficiente. E ele perde a cada dia terreno. E vai ser derrotado em 2022. E nós vamos acabar com esse projeto sujo de poder da esquerda. Maravilha. Pessoal, agora eu gostaria de mostrar a vocês, por falar em Luiz Inácio Lula da Silva, o que a tradicional imprensa, mais precisamente a dona TV Globo, tem noticiado sobre a excursão paga com dinheiro público de Lula à Europa. Olha só o que a TV Globo teve a coragem de dizer em relação à excursão desse sujeito. Quero compartilhar aqui, deixa eu fazer o compartilhamento da tela, para que vocês possam acompanhar juntamente a todos nós o absurdo que a Globo tem feito, uma campanha descarada para tentar eleger Luiz Inácio Lula da Silva. É isso mesmo, pessoal. Olhem só o subsolo do churume que chegou à TV Globo. Ô, Camarote, vamos lá. Essa viagem do Lula pela Europa, esse encontro com o Macron. Para o Macron, dá uma sensação para a gente de vingança, não dá? Porque a gente viu ali 2019, lembra que o presidente Bolsonaro tinha um encontro com ele, e aí em cima da hora cancelou esse encontro, apareceu numa live cortando o cabelo, pegou super mal na época, né? A diplomacia francesa ficou irada, o presidente francês também não gostou nada disso, enfim, chegou a hora dele dar o troco nesse encontro com o ex-presidente Lula. É por aí que a gente enxerga um pouco, enfim, toda essa recepção que ele fez para o principal adversário do presidente Bolsonaro o ano que vem? Você tem uma questão específica desse encontro com Macron, várias desfeitas feitas, até comentários em relação à primeira-dama da França, a mulher do Macron, Emmanuelle, que foi um comentário, na época, grosseiro e do presidente Jair Bolsonaro e muito mal visto, inclusive na Europa, aqui no Brasil também, diga-se de passagem. Você teve essa questão do chanceler, que o presidente Jair Bolsonaro desmarcou, desconsiderou de última hora, e essa tensão permanente com o Macron. Então, você tem esse sabor que você fala de vingança, porque o Macron está vendo as eleições brasileiras, mas eu vejo essa viagem do ex-presidente Lula lá também simbólica, porque teve na Alemanha, conversou com o Olaf Scholz, que é o do Partido Social Democrata, que venceu as eleições e está agora num processo de construção de gabinete para substituir a Angela Merkel na Alemanha. Esteve no Parlamento Europeu, muito cortejado justamente por deputados, parlamentares dessa chamada centro-esquerda europeia. Então, o ex-presidente Lula tenta se colocar como um interlocutor do Brasil para o mundo. No momento em que a gente viu o presidente Jair Bolsonaro, teve dificuldade na ONU, ficou restrita ali a conversa, ficou restrita a poucas conversas, não participou da COP 26, agora está nos Emirados, no Golfo Pérsico, terminando sua viagem no Golfo Pérsico, e o ex-presidente Lula tenta fazer esse contraponto. Olha com quem eu estou conversando, olha meus interlocutores, mesmo eu não tendo o cargo de presidente. E você tem uma questão ali também, hoje, uma preocupação, principalmente da Europa, com a política ambiental brasileira. Então Lula tenta se mostrar confiável em relação a isso. Você tem a extrema-direita crescendo em vários pontos da Europa. Vamos lembrar que em Nova York o Bolsonaro se encontra justamente com o presidente da Polônia, vai se encontrar na Itália com a extrema-direita italiana. Então, o ex-presidente Lula tenta fazer esse contraponto internacional. Bom, agora vamos falar a verdade aqui, vamos desmascará-los, porque, na minha opinião, gente, o que tem acontecido é o seguinte: a tradicional imprensa brasileira tem tentado dar justamente esse tom, de que Bolsonaro é extremamente despreparado, que ele se encontra somente com pessoas que não trazem nada de positivo para o Brasil e o mundo, enquanto Lula se encontra com líderes mundiais, mesmo não tendo cargo de presidente da República, cargo este que, se Deus permitir e no que depender de nós aqui, Kleber, Samantha, eu, Felipe, o povo que nos acompanha, jamais terá novamente. Bom,
Na minha opinião é o seguinte, Jair Bolsonaro teve um grande sucesso durante sua viagem à Europa. E isso é extremamente perceptível, claro, não aos olhos da imprensa brasileira, pela TV Globo, que está desesperada pelo fim da mamata, né, e pela fim da Lei Rouanet, pelo bloqueio das contas, proibido de captar recursos da Lei Rouanet pelos próximos 3 anos, mas por aquilo que as redes sociais mostram. E por isso o Lula quer tanto regulamentar, vulgo censurar as redes sociais. O que nós vimos? Um presidente, caso Bolsonaro, sendo muito bem recebido pelos europeus, pelos brasileiros que moram na Itália e em países ao redor da Itália. Bolsonaro foi extremamente bem recebido pelos principais políticos italianos, claro, por aqueles que têm uma ideologia política semelhante à do presidente Bolsonaro, né? Enquanto isso, o presidente se direcionou também, né, a uma reunião séria, não foi lá para falar baboseiras e não trazer absolutamente nada para o Brasil. Bolsonaro, no cargo de presidente, que é e permanecerá até 2026, foi até a região do Golfo Pérsico, em Dubai, no Bahrein, e conseguiu trazer possibilidades enormes de maiores relações comerciais entre Brasil e a região dos Emirados Árabes Unidos, com a região do Golfo Pérsico. Importante lembrar aqui que o presidente Jair Bolsonaro foi o primeiro presidente da história, da nossa história, a ter pisado no Bahrein. Pois é, nenhum outro presidente tinha, né, conversado pessoalmente, fisicamente nessa região. O presidente Bolsonaro participou de um fórum econômico que trata sobre investimentos no Brasil. O presidente Bolsonaro tratou sobre questões relacionadas à provável privatização da Petrobras. Enquanto isso, Lula, talvez, né, se fosse presidente da República, estaria pensando em como roubar a Petrobras. Samanta, qual que é a sua análise em relação a essa excursão de Luiz Inácio Lula da Silva? Primeiro, eu acho que a grande pergunta que as pessoas têm que fazer é quem está pagando a viagem do Lula. O PT, na caravana que o Lula fez ao Nordeste, disse que é um fundo partidário. É bom a gente lembrar que o fundo partidário é dinheiro público. Então, povo do Brasil, o Lula está andando, fazendo esse turismo pela Europa para falar mal do presidente Jair Bolsonaro, para mentir em relação ao Brasil, e essas mentiras provocam prejuízos à nossa nação com o nosso dinheiro. Isso é, no mínimo, revoltante, sabe? Isso é de deixar qualquer um louco do juízo, como a gente fala no Piauí. Agora, eu queria dividir aqui o meu tempo, Felipe, eu queria falar do Macron. Parece que o Macron não tem problema, né, para resolver. A França passa por uma crise de transporte, por uma crise de saúde, passa por uma crise de emprego e por uma crise de imigração. E o Macron, ao invés de estar cuidando disso, está metendo o nariz dele, que, diga-se de passagem, é enorme aqui no Brasil. A gente tem que entender por quê. É porque ele tem interesse aqui na Amazônia. A França, assim como demais países europeus, em sua maioria, tem interesse na nossa riqueza da floresta amazônica. Agora, sobre esses comentários da imprensa aí, eu nem sei, às vezes a gente pode parecer repetitivo, mas a gente tem que perguntar o que é que tem que fazer um comparativo. O que é que o Lula foi fazer? A primeira pergunta é quem está pagando? É a gente, os palhaços, os bestas. E o que é que ele foi fazer? E comparar com o que o Bolsonaro foi fazer. O Lula foi mentir, o Lula foi prejudicar a economia brasileira. Ele foi tentar desestabilizar o mercado brasileiro. Enquanto isso, o Bolsonaro foi fazer exatamente o contrário. Foi levar verdades, foi falar das potencialidades, foi conseguir parcerias, foi fazer bons negócios. É porque sempre a gente fala assim de mercado. O mercado, ele não se preocupa com ninguém, não. O mercado tem compromisso com o lucro. Mas quando dá errado o lucro para o mercado, quem sofre é a gente. Quem sofre é o povo. Então, o que o Lula foi fazer foi justamente isso. Fomentar mais ainda o sofrimento do povo. Um povo esse que já sofre com taxas de desemprego altíssimas, que foram aí aumentadas, potencializadas pelas decisões arbitrárias de governadores e prefeitos, que foi quem deram essas ordens de lockdown, que quebraram empresas durante esse período difícil que a gente viveu.
E o Bolsonaro vai fazer justamente o contrário. O Bolsonaro, entendendo a realidade que o Brasil passa nesse exato momento, aí o Bolsonaro vai lá, não. Então a gente tem que criar parceiros comerciais. Então, assim, eu acho que é muito claro, né? O que o Lula foi fazer e o que o Bolsonaro foi fazer é comparar e a pessoa escolhe de que lado fica. Exatamente. Kleber, qual que é a sua opinião, né? Como que você vê essa excursão de Lula que, conforme nós vimos agora há pouco, está sendo muito exaltada pela TV Globo? Será que a TV Globo está com saudade da época dos bilhões e bilhões de reais que abasteciam os seus cofres? Bom, não é muito difícil de desmascarar esse povo todo. Como a Samantha, eu só vou começar a falar lá do Lacron, né? Ele é a Joyce de saia. Ele tomou um tapa e está até agora tonto. Pelo menos ele sabe de onde veio o tapa. A Joyce até hoje não sabe de onde veio. Mas ele é a Joyce de saia. E qual que é o interesse dele nisso tudo? Ele quer desviar, né, dos problemas que existem hoje na França, alguns já enumerados pela Samantha. Mas eu vou dar um exemplo. A França é tão boa em relação às questões ambientais que ela faz fronteira com o Brasil, tem uma parte da floresta amazônica, mas ela não fala dos problemas que ela enfrenta lá. Problemas de garimpo do lado dela, né, problemas de travessia, contrabando, tráfico de drogas. Tudo isso nós temos hoje na fronteira. São Jorge faz fronteira com Oiapoque. É uma ponte que atravessa de um lado para o outro e muita gente atravessa de um lado para o outro também pelo rio. E é esse o interesse do Lacron, desviar os assuntos lá. Eu vou dar um exemplo. As florestas da Sibéria, da Rússia, país que fornece todo o gás das termoelétricas, que são altamente poluentes da França, queimaram recentemente. Pergunta se o Lacron abriu a boca, ou a Greta abriu a boca para falar disso. Não, porque eles dependem daquele gás vindo da Rússia. E aí o Lacron fica quietinho. Ele não abre a boca. Eu quero ver se ele mostra as reservas de mata ciliar, reflorestamento na França. Todos esses são problemas hoje do território francês que o Lacron sabe disso. Outro detalhe, a gente está vendo um embargo feroz que agora os produtores franceses estão cobrando disso. Porque nós somos muito mais eficientes na produção agrícola de grãos, nós somos muito mais eficientes na produção de carne bovina, suína e também de frango. E aí esse pessoal fica tudo nervoso e eles querem colocar isso em cima do Brasil. Nada melhor do que levar um ladrão de 9 dedos para chegar lá e exibir, né, um cara que fala mal do país o tempo todo. Ele teve lá tantos anos no poder, 8 anos de governo, mais os 5 anos desastrosos de Dilma, e agora ele quer falar que ele sabe a solução para o Brasil e da economia. Enquanto isso, esses jornalistas de meia pataca ficam aí aplaudindo essa visita do cara que gastou dinheiro público. Eu quero saber quem pagou as hospedagens deles, porque os jornalistas estavam todos preocupados com o valor dos hotéis do Bolsonaro, que não gastou um tostão, foi 0,800. Quem pagou foi o país que convidou. Quem pagou as diárias de hotel do Lula? Quantas pessoas viajaram? Ele levou a namoradinha dele para querer exibir, para dizer que ele é machão. Quem pagou a passagem dessa senhora? Tudo isso a gente quer saber, mas eles não abrem a boca. E esqueceram que, em 2014, a Dilma pagava 8 mil euros de hospedagem em hotel. Multiplica pelos valores de hoje, algo em torno de 50 mil reais por dia. Aí eles se calam, eles ficam quietos, eles não lembram. Mas isso está publicado lá para quem quiser ver. Mas, pasmem, ela não pagava só para ela também pagava para a cabeleireira. A cabeleireira ficava num hotel do lado. Então, as diariazinhas da Dilma eram em torno de 120 mil reais. Mas a imprensa está quietinha, ela não fala isso. Por isso eles querem o controle da mídia. Por isso eles querem controlar vocês. As ONGs francesas, europeias, estão tudo lá na Amazônia, querendo usurpar a nossa terra. Só que eles encontraram uma resistência, encontraram uma barreira. E é natural que eles queiram fazer de tudo para fazer um contraponto, como disse esse lacralote aí, que quer dar uma de lacradura agora. Esse cara já foi bom um dia, quando ele nasceu, depois ele piorou. E outra coisa boa a gente lembrar, né? O Macron, assim como o Lula, não pode sair nas ruas. Ele não sai nas ruas da França. O Macron, ele já levou ovo na cara, já levou mãozada na cara. Ele não sai. A França tem tanto problema que a população tem uma rejeição enorme ao presidente dela, o que é normal. Diferente do presidente Jair Bolsonaro, aqui no Brasil, que é ovacionado. Enquanto um pega ovo, o Macron pega ovo lá, o Lula pega ovo aqui e o presidente Jair Bolsonaro é ovacionado em todo o território brasileiro.
Gostei dessa daí. Pega ovo daqui, pega ovo dali. Enfim, parece que os dois têm muita similaridade, né? Samantha e Kleber é uma ovada atrás da outra. O povo mesmo aqui no Brasil e lá na França gostam muito, haja né? saco. É uma ovada atrás da outra e haja saco para aguentar esse lacra... Como é do camarote aí? Lacrarote. O lacron. Maravilha. Pessoal, enquanto isso, eu quero mostrar aqui um vídeo que, infelizmente, a tradicional imprensa brasileira não mostrou para vocês. Aliás, mais um conteúdo, né? Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Aqui está na sua tela o vídeo compartilhado pelo ministro do Turismo, Gilson Machado, juntamente ao filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. Olha só o que eles gravaram, postaram nas suas redes, mas, claro, a Globo ignora ao chegarem na região dos Emirados Árabes. Vamos assistir. Eduardo, estamos encerrando mais uma missão internacional, mas bem diferente de governos anteriores, que nada acrescentavam ao nosso país. No governo do presidente Bolsonaro, a pegada é outra. Recuperamos a confiança e um ambiente de negócio para os investidores. Nem bem chegamos em Dubai e já conseguimos que seja implantado um escritório da Embratur e o aluguel do prédio sem qualquer custo para os nossos cofres públicos, já alinhado com a Embaixada dos Emirados Árabes no Brasil, e que vai promover o nosso país em todo o Oriente Médio. É isso aí, Gilson. Então, nossa bagagem é muito trabalho e resultados positivos para o Brasil. Depois dos árabes conhecerem o nosso portal de investimentos, já ficaram acertadas também missões que levarão empresários do nosso país, tanto do turismo como também do agronegócio, aos leilões e também nos leilões de portos, aeroportos, estradas do Ministério da Infraestrutura. Do Oriente Médio sairão investidores da Arábia Saudita, Bahrein, Abu Dhabi, Dubai, Catar, enfim, todo o Oriente Médio que irão conhecer o potencial que o nosso país oferece. E isso vai levar mais desenvolvimento para o nosso Brasil. É bom dizer aqui, Eduardo, que no Bahrein abrimos a mais nova embaixada do Brasil agora. E também articulamos um voo saindo de Manama para São Paulo, via Casablanca, na África. Essa foi uma conquista que fizemos junto ao ministro do Comércio e CEO da empresa aérea Gulfier, do Bahrein. Aliás, para quem não sabe, o Brasil esse ano se tornou o maior parceiro comercial do Bahrein, ultrapassando o volume de negócios de outros países. E não para por aí. Tivemos também uma reunião com o ministro do Turismo e CEO, Sheikh Akbal, que é da Qatar Airlines, e ficou acertado o aumento da frequência de voos entre o Qatar e o Brasil. E melhor, a partir de fevereiro, o novo voo do Qatar para o Rio de Janeiro. Presidente, hoje o Brasil é respeitado no exterior. Além de ser a maior oportunidade de investimento no período pós-pandemia do mundo, agora o nosso país tem um governo sério que oferece mais confiança e segurança jurídica, tornando o Brasil um ótimo ambiente para investidores internacionais. É para conhecimento de todos. O pavilhão do Brasil na Expo Dubai é o quinto mais visitado dentre mais de 190 países. Pois é. A grande pergunta que fica, pessoal, é que horas que a TV Globo vai exibir esse vídeo? O Brasil não vai, desponta como um dos maiores países desta região. Eduardo Bolsonaro e Gilson Machado, né, revelando o que o presidente foi fazer lá. Mas não, a grande preocupação da mídia, né, Samantha, é saber quanto que o Bolsonaro pagou, deixou de pagar no hotel, sendo que todas as hospedagens foram bancadas pelos líderes locais. Que desespero, não? Olha, eu queria destacar, as pessoas falam muito, eu inclusive falo muito assim, o Brasil começa a ser respeitado internacionalmente, mas eu queria destacar um outro termo, o autoestima. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente quer que essa pessoa, eu vou convidar o Felipe e o Kleber para um jantar no meu apartamento aqui em Brasília, ou então lá na minha casa em Teresina. Eu quero que eles saiam da minha casa, viu, meninas? Eu quero que vocês saiam da minha casa dizendo que a casa está limpa, que a casa está organizada, que o almoço, que o jantar estava muito bom, entendeu? Que correu tudo as mil maravilhas. Eu tratei vocês como vocês merecem, toda a gentileza do mundo. Isso aí é isso que a gente quer, é isso que o brasileiro quer, é desenvolver o turismo para que as pessoas de lá de fora venham para cá e quando elas deixem o nosso país e retornem para os países delas, elas falem, olha, a comida do Brasil é boa, a hospitalidade é boa, a infraestrutura do Brasil é boa, tem voo, você pode vir para o Rio de Janeiro, e depois você vai para São Paulo, depois você vai para o litoral nordestino, depois você vai conhecer Manaus, entendeu? É isso que a gente quer. Então, quando existe esse trabalho do ministro Gilson
e existe esse trabalho do governo federal, do governo do presidente Jair Bolsonaro, além de respeito, isso também está resgatando a autoestima do brasileiro. É por isso que eu queria focar nesse termo, a autoestima do nosso país. Concordo, perdão, tinha desligado o microfone. Kleber, você concorda com a Samantha em falar que a autoestima do povo brasileiro aumentou, o respeito do nosso país perante os outros países do mundo também aumentou? Concordo muito, Samantha, e eu volto a lembrar da frase de Nelson Rodrigues, do complexo de vira-lata. Fernando Henrique Cardoso chegou a citar que o Brasil não era nada perto dos demais países da economia mundial. Muito pelo contrário. O Brasil hoje é responsável por alimentar cerca de 20% da população mundial. 20% de todos os alimentos do mundo saem aqui deste país. Então, você pode ter certeza que o mundo inteiro respeita o Brasil e tem a necessidade do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Além disso, nós somos ricos em água doce, nós temos um povo maravilhoso, nós temos uma paisagem linda, maravilhosa. Está aí o Gilson Machado fazendo um trabalho espetacular em termos de turismo. O que as pessoas esquecem, e eu vi comentário da Eliane Catanhede, né, a múmia paralítica do Globo News, falando que onde já se viu, enquanto Lula estava na Europa, conversando com europeus, o Bolsonaro estava nos países árabes. Essa ignorante deveria saber que os países árabes são responsáveis hoje pela terceira maior exportação brasileira, tá certo? Então, a gente não exporta só carne, não exporta só grãos para os países árabes, nós exportamos sapatos, a nossa indústria exporta, inclusive, metal e aço, tudo isso vai daqui para os países árabes. E o que os árabes vão trazer aqui com essa comitiva brasileira que foi para lá para trabalhar e trazer recurso para cá? Enquanto a esquerda e o Lula fica lá passeando e tomando vinho, né? Se bem que ele gosta muito de cachaça, deve estar tomando vodka, alguma coisa assim. E enquanto ele fica lá na Europa fazendo o mise-en-scène dele, né, a ceninha dele, o Bolsonaro foi lá atrás de recursos para o Brasil. Um país como o nosso, que teve que fechar suas portas em muitas coisas. Vamos lembrar só aqui, Fly Emirates, Qatar Airlines, podem trazer pessoas de lá que vão desenvolver o turismo e, como a Samantha falou, vai acabar o complexo de vira-lata e aumentar a autoestima do brasileiro. Além disso, eles comemoraram nos países árabes uma decisão do Onyx Lorenzoni que revogou mais de 1.000 leis trabalhistas que atrapalhavam os investimentos estrangeiros aqui no Brasil. Esse ato aconteceu ontem. O Onyx Lorenzoni, no Ministério do Trabalho, fez isso, revogou 1.000 leis trabalhistas, leis que, na realidade, só atrapalham. Elas complicam a vida do trabalhador. Em nome da defesa do trabalhador, eles estão tão preocupados com a defesa do trabalhador que eles votaram na Câmara contra o auxílio, né, o Auxílio Brasil, que está aí, alimentando as bocas de brasileiros. E até agora, no Senado, eles fazendo uma oposição danada para não passar isso no Senado. E vem com a retórica de, porque vai furar o teto, isso vai prejudicar. Está aí o mercado. O mercado estava apavorado. O que o mercado fala? Tem que existir um teto. Se ele vai ser um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, isso vocês é que tem que resolver, mas tem que existir um teto de gastos. Então, não é nada daquilo que a mídia falou. O governo brasileiro está de parabéns. A infraestrutura, não sei se vocês sabem, meninos, e até o pessoal que está lendo aqui, né, a quantidade de ferrovias que saiu. E as rodovias. Um convênio feito com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, foram feitas licitações com abertura para novos pedágios e duplicação de estradas nos próximos 7 anos. Tudo isso é feito, mas ninguém abre a boca dos feitos do governo Bolsonaro. É só verificar a população do Nordeste, transposição do Rio São Francisco, água chegando, acabou aquele coronelismo, aquele curral eleitoral. Por isso que muitos deputados no Nordeste não querem apoiar o Bolsonaro. Muitos deles não querem, porque o Bolsonaro que eles estão querendo voto somente, não. Acabou a mamata, acabou a farra de caminhão-pipa. Quantos deputados, prefeitos, donos de caminhão-pipa cobrando rios de dinheiro dos cofres públicos para levar água para a população? Essa piada acabou. Lei Rouanet, todas essas mamatas de toda sorte. Só que o Bolsonaro não investe em propaganda como existia no governo do PT. Olha, pátria educadora, olha que bonitinho, olha que passarinho. Nós fazemos tudo bonito, colorido. Não, o Bolsonaro vai lá e faz. E aí sabe como é que ele comunica com o povo brasileiro? Aqui, através da gente, através das redes sociais, da live dele. Vocês sabiam por um acaso que o presidente hoje, a audiência da Jovem Pan, chegou a dar quase 500 mil pessoas on time no final da live?
A live do presidente hoje acabou com 500 mil visualizações. E tá circulando ainda nas redes. E foi transmitida pela Jovem Pan. A mamata acabou. E o Brasil vai ter orgulho de falar: somos brasileiros. Essa é a nossa nação, a nossa soberania tem que ser respeitada. Acabou a festa. Desculpa ter me exaltado, pessoal. Exatamente, mas saiba, viu, pessoal, que tem muita gente aí da esquerda, como o Kleber lembrou, né, que também tá muito desanimada, né, não é somente a tradicional imprensa, não é só o cara do carro-pipa, né, um ponto muito importante lembrado, mas também artistas, né, como o próprio Nando Reis, que resolveu tentar lacrar, né, durante um de seus shows em Portugal, atacando o presidente Jair Bolsonaro e mais uma vez, assim como o Lula, falando mal do Brasil. Olha só o que esse sujeito teve a coragem de dizer. O Jair Messias, o nosso presidente, ele é uma aberração do ponto de vista humano, porque ele é um homem doentio, ele é um homem mau, ele é um homem paranoico, uma pessoa despreparada, uma aberração do ponto de vista político, porque ele era um deputado medíocre, que ficou, 27 anos, e que, por um contexto muito específico, particular, foi eleito. E comprovadamente não há forma de não concordar com isso, salvo aqueles 20% de fanáticos que vêm, são delirantes, né? E que ele é um homem despreparado, completamente despreparado. Olha, eu acho que quem deve ser muito preparado, segundo o Nando Reis, é o Lula, né? Aquele mesmo que sempre destinou o farra da Lei Rouanet, teta para TV Globo e por aí vai. Olha, me impressiona muito, né? Um sujeito como esse ter a pachorra de ir até fora do país, assim como uma outra atriz da TV Globo, que de tão relevante, nem me recordo mais o nome, fazer manifestações contra o Bolsonaro. E eles falam tanto nessa manta, inclusive muitos jornalistas como nós aqui, dizendo o seguinte: olha, com o governo de Jair Bolsonaro não existe mais democracia, não existe liberdade de expressão, mas engraçado, os últimos acontecimentos, né, de perseguição a jornalistas, que foram até para a cadeia, como o caso de Oswaldo Eustáquio, não partiu do presidente Bolsonaro, né? Não partiram do presidente Bolsonaro, todo mundo viu de onde partiram, todo mundo viu quais foram os jornalistas, quais foram os ativistas, quais foram os deputados que foram penalizados e viram de que lado o que eles defendiam, né? E eles não estavam defendendo o Lula, então esse discurso não bate. O Nando Reis, gente, ele, para mim, é a Xuxa do MPB, né? Ele, eu aproveito para acrescentar o Caetano, para acrescentar aquela patota toda, e esse povo também velho, que não faz mais sucesso, entendeu? Como a mais recente foi integrado ao grupo, a Ivete Sangalo. Esse povo, eles estão perdidos, eles estão desconectados. Antes, para eles, era muito fácil. Eles eram convidados pela Som Livre, eles iam para o Faustão, eles iam para o Luciano Huck, e eles conheciam aquela comunicação, só que eles mandavam, né? Eles mandavam uma mensagem. Eles estavam um pouco se portando com feedback, eles estavam naquela bolha, naquela espiral em que eles gostavam de ser idolatrados, e eles tinham dinheiro, mas era bom que essa bolha fosse furada para eles, porque eles envergonham muito o povo brasileiro. Eu, como nordestina, eu digo ao Nando Reis, que ele disse que o presidente é doentio. Doentio é roubar, Nando Reis. Doentio é verbas de incentivo à cultura irem para vocês como vocês fossem abençoados e merecedores divinos, sem serem. Vocês não são. Não são. Enquanto vocês desfrutavam de todo o luxo, beneficiado diretamente com o nosso dinheiro, é bom a gente frisar isso, aqui no Nordeste, a gente via nas cidades pequenas, e o Felipe Kleber, aqui nas cidades pequenas do Piauí, do Ceará, da Paraíba, do Maranhão, dificuldade das pessoas formarem qualquer grupo durante festas juninas, se não fosse já aqueles eventos consagrados, elas não conseguiam. A gente vê dificuldades pelas cidades pequenas do estado do Piauí, o interior mesmo, o brabo do estado do Piauí, sabe de quê? Das prefeituras, das ONGs, das instituições, da sociedade civil, sabe o quê? Conseguiu uma sanfona.
conseguir uma sanfona para colocar para o menino fazer um hobby, para daquele hobby ele poder desenvolver o talento dele, para ele ocupar o tempo dele, para ele não ir fazer, não se meter com o que não presta, para não se meter com droga. Não, a gente não quer dizer que o nordestino, pobre do interior do Piauí, pobre do interior do Maranhão, pobre do interior do Ceará, da Bahia, da Paraíba, do Alagoas, quer dizer que eles não merecem. Só vocês mereciam os investimentos da Lei Rouanet. Ora, mas por quê? Vocês são melhores em quê? Olha, essa questão da Lei Rouanet só tirou a máscara desse povo. Esse povo, em nenhum momento, eu me arrependo de ter ouvido alguma música dessas pessoas. De por algum momento da minha vida, sabe? Porque eu ainda não tenho essa maturidade de desassociar a arte da pessoa que fez, entendeu? Então eu faço me arrepender de ter pagado alguma vez na minha vida um ingresso para o show para essas pessoas, porque elas só pensam nelas. Elas são egoístas, elas são hipócritas. Isso sim, Nando Reis, é ser doentio. Maravilha. Kleber, você é fã do Nando Reis? Parece que você tem um disco, você teve vários discos dele, você escuta no seu carro, né? O pior é que sou, Lindes. Eu tenho que confessar que eu não sou só fã do Nando Reis, como eu sou fã do Titãs. E uma coisa curiosa que pouca gente sabe, quando eu era muito criança, né, eles são um pouco mais velhos do que eu, eles tocavam aqui na Rua dos Franceses, em São Paulo, na região ali do Bexiga, da Bela Vista, e começaram numa garagem no fundo de quintal. O problema todo é que essa turminha fumou muita erva estragada na vida. Todos eles vêm desse tipo de cultura. E quando encontra alguém que resiste à mamata que eles enfrentavam, eles estão acostumados com isso. E aí, tudo que ele falou, eu gostaria que ele provasse, né? Se o Bolsonaro é essa atrocidade, ele diga por quê. Se vai vir com aquele discursinho que o Bolsonaro é misógino, ele é homofóbico, genocida, aquelas coisas todas que a gente já sabe, não adianta, não cola, porque está aqui a população brasileira em peso, né? Você veja, Lula fazendo passeiozinho por Paris, pela Alemanha, o que ele trouxe de recurso para o Brasil? Quais foram as coisas que ele trouxe para cá? Nada. Mas isso para ele não interessa. É que nem a Fafá de Belém, que gosta de falar mal do Brasil morando em Portugal. Fala para o Nando Reis fazer show na Venezuela, ir lá cobrar cachê. Vai ficar cheio de gente pagando. Tá baratinho para ele fazer isso lá. Então, assim, eu falo que nem a Samantha, eu separo a questão do artista, da música, né? Mas eu separo isso do ativista político, porque grande parte deles são ativistas políticos. E eu quero ver ele se manifestar a respeito do rapaz que está preso com 15 anos de idade em Cuba porque ele falou besteira a respeito do governo cubano. Qual foi a besteira que ele falou? Ele queria ir para a rua falar, não aguento mais ditadura de esquerda. Então eu quero ver ele se manifestar. Isso sim é atrocidade, Nando Reis. É atrocidade sumirem com uma tenista, uma esportista, porque ela resolveu falar o que ela pensa a respeito da ditadura chinesa. E vocês estão calados. A classe artística está muda e está calada. Então, tudo que vocês falam hoje, na verdade, é tão lixo quanto a rede que te promove. É o que eu tenho para dizer. No mais, esse cidadão virou um cidadão baixo. Que ele continue fazendo música, que isso ele sabe fazer. O resto, esquece. Ele calado é um poeta. Pois é, e o engraçado, né, pessoal, que assim, esses artistas, jornalistas, acusam tanto o presidente Bolsonaro de ser autoritário, antidemocrático, mas vivem falando mal do presidente, vão para cima e para baixo, o próprio Lula, né, falando que bem entende. E, ao mesmo tempo, essa turma é aquela que idolatra sistemas ditatoriais, né, de Cuba, Nicarágua, Venezuela, da China, da Coreia do Norte, se calam para abusos que nós vimos agora há pouco, né, nos noticiários, jornalistas cubanos sumindo porque denunciaram atrocidades do governo, né, a própria tenista, que a ONU foi se pronunciar somente agora, só agora a ONU foi se pronunciar, foi tentar falar alguma coisa para não ficar feio, né. E aí, o grande ponto é o seguinte, essa turma da esquerda, se eles falassem 1% do que eles falam aqui sobre o presidente Bolsonaro, já seriam presos há muito tempo. Bom, Samantha, agora eu quero saber de você, qual que é a sua impressão, você que é nordestina, lá do estado do Piauí, tem acompanhado muito a região norte também, como que o povo brasileiro, o povo nordestino do norte tem acompanhado o presidente Jair Bolsonaro? Como que você vê que o povo brasileiro enxerga as ações do presidente Bolsonaro e qual que é a sua visão em relação ao Lula em meio a essa região? Por que eu pergunto isso, Samantha? Pois o público sabe muito bem
né, que o Lula Arap, né, esse bandido criminoso, foi tentar fazer uma excursão também aí visitou o estado do Piauí. Nós fizemos até, né, uma replicação do vídeo que vocês fizeram, que foi espetacular, com um jornalista, né, teve aquela questão das bicicletas lá, a vaquinha, né, a gente ajudou a divulgar na época, foi muito legal o trabalho que vocês fizeram lá na TV Piauí. E enquanto isso, né, o Lula sendo esquecido de um lado e o Bolsonaro visitando o estado do Piauí, foi para Bahia, foi para vários estados ali da região norte e nordeste e foi muito bem recebido, né? E aí, Samantha, como que é a visão do povo aí da sua região em relação a Lula versus Bolsonaro? Bolsonaro é tudo isso que a mídia pinta mesmo? Olha, primeiro eu queria aproveitar, Felipe, você me lembrou do caso lá do Almir, né? Que os seguranças do Lula destruíram a bicicleta dele, quebraram o celular dele, e você nos ajudou na vaquinha à época, você lembra, né? Pois assim, a gente conseguiu comprar o celular do Almir, a bicicleta, e ainda sobrou dinheiro para ele fazer um puxadinho na casa da mãe dele, e aí ele está finalizando a obra e agora ele pode casar, Felipe. Eles querem o que estava faltando, você acredita? Foi tanto sucesso aquela vaquinha que deu tudo certo, né? Agora, assim, o que eu vejo? Eu estou viajando muito o Piauí. Existe ainda uma dificuldade Vamos pensar em Piauí. O Piauí é um estado que é pobre, é um estado de pessoas muito boas, muito trabalhadoras, mas, infelizmente, nós somos pobres. Quem está dizendo isso não é a Samantha, são os índices econômicos do nosso estado. Saiu agora, no início dessa semana, por exemplo, o nosso PIB conseguiu cair mais ainda, caiu 0,6. A gente tem estrada para escoar a produção do agronegócio, a gente não tem mão qualificada, porque nunca houve políticas públicas nunca houve incentivo do governo para que se ocorresse esse engajamento de uma produção, de uma tentativa de se obter mão de obra qualificada para que se atraia empresas. As empresas não vão ao Piauí porque... Eu estou falando vão porque eu estou em Brasília, viu, gente? As empresas não vão ao Piauí porque a gente ainda tem um problema seríssimo de energia elétrica. Por exemplo, eu tenho certeza... Está chovendo aqui em Brasília. Lá no Piauí, lá na minha casa, choveu, falta luz. Qual é o empresário que vai querer instalar máquina, que vai querer colocar sua empresa no local? Então, a gente tem Teresina é uma das cidades mais violentas do mundo. Nós temos esse levantamento, Teresina, proporcionalmente. Então, assim, e aí, quando a gente vai para o interior do Piauí, e eu estou podendo presenciar isso, a questão ainda piora. Então, o que acontece em relação ao Bolsonaro? No interior do Piauí, eu vou falar isso especificamente do Piauí, a gente tem locais, por exemplo, que o meu telefone não pega. Não tem internet. Às vezes, eu estou andando de carro, né? Eu com a equipe toda, a gente está andando de carro, passa por uma, por duas, meu sinal vai pegar na terceira cidade depois. E aí? Essas pessoas, elas ainda se informam pela TV aberta, e essa TV aberta, ela é comandada pelo governo do estado do Piauí. A TV aberta não fala sobre as operações que o governo do estado do Piauí sofre. A TV aberta do estado do Piauí, ela não fala sobre as irregularidades do consórcio Nordeste. Não, quando eu digo não fala mesmo, não é gente, não sai uma linha. No Piauí só sai notícia sobre o consórcio Nordeste se forem as mentiras do governador Wellington Dias, porque ele é o presidente do consórcio. Toda vez que ele mentiu dizendo que ia comprar vacina e nunca comprou, todo mundo estava lá entrevistando ele. Toda vez que ele falou dos respiradores que foram comprados na indústria da maconha, sumiu o dinheiro e os respiradores não chegaram, estava todo mundo entrevistando ele. Então, isso não só sai as mentiras. Nada relacionado a qualquer tipo de verdade ao consórcio Nordeste, essas irregularidades que são enormes, são aluguéis de prédios que foi feito aí, aluguel milionário da sede do consórcio Nordeste, são assessores. Gente, os assessores do consórcio Nordeste estão nos grupos de WhatsApp do estado do Piauí.
falando o tempo todo mal do Bolsonaro. Eu conheço os assessores do Consórcio Nordeste, eles estão lá nos grupos do WhatsApp, passam o dia todo organizados em milícias digitais falando mal do presidente da República. Agora, aí você me pergunta, Samanta, ocorreu um erro de comunicação do Bolsonaro? Ocorreu. Eu acho que é um fato. Ocorreu. Os motivos, por quê? Não sei, não faço parte da administração, né? Não faço parte, eu não tenho essa intimidade para entender o porquê que ocorreu, mas o fato é que ocorreu. E no Piauí, quem comanda a informação é o PT. E a internet, nós temos nossas limitações relacionadas à internet no nosso estado. Por exemplo, eu acredito muito, por exemplo, que se o meu canal falasse só de assunto local, ele não teria crescido, porque acaba que não gera tanto interesse nos demais brasileiros, né? Porque não é algo que eles vivenciam diariamente, e não chegaria para os piauienses como ele deveria chegar. Então, é bem assim, Felipe, uma situação muito complicada, e eu acredito que essa situação que a gente vive no Piauí, pelo que eu converso com amigos, com políticos, com empresários, é uma situação muito parecida do que o Maranhão vive, do que o Ceará vive, que a Paraíba vive, que a Alagoas vive. Maravilha, Kleber. A Samanta narrou aqui uma situação bem curiosa, né? Que a gente acaba tendo a percepção, mas fica muito melhor quando alguém desta região que vivencia nos relata. Ou seja, a tentativa de esconder, né, as mazelas das regiões norte e nordeste, claro, não causadas pelo presidente Bolsonaro, mas... Felipe, eu posso te interromper? Sim. O governo federal comprou todas as vacinas, não é um fato? Então, é inadmissível que ele seja, que o governo federal, que o comandante do governo federal seja chamado de negacionista. Negacionista é quem não comprou as vacinas. Quem não comprou foi o Consórcio Nordeste. Quem não comprou foram os governadores. Aqui no Piauí, em todos os portais que são patrocinados, você sabe como eram as manchetes? Piauí recebe tantas doses de vacina. Piauí, governo do Piauí vai distribuir 600 mil doses de vacina para os municípios. Era como se a vacina tivesse se aparecido do nada, sabe? No quintal do Wellington Dias. Eles sequer citavam que a vacina foi comprada pelo governo federal. Aí eu até vou contar uma coisa para vocês, que eu me estressei. Falei com o pessoal da comunicação do Bolsonaro, eu falei, em vez de vocês ficarem perdendo tempo com esse negócio de vacina, se funciona, se não funciona, e isso e aquilo, rapaz, vão para a TV dizer que quem comprou foi vocês, porque vocês derrubam por água abaixo esse argumento ridículo de serem chamados de negacionistas. Porque os estados estão usurpando, vocês gastaram dinheiro e os governadores estão usurpando. Exatamente, perfeito. Mas olha, Samanta, Kleber, o público que nos acompanha aqui, o Francisco, quem mais aqui? A Dona Maria também está nos acompanhando aqui, o Roberto tá mandando um abraço aqui para nós, tem gente da Bahia, muitos fãs do seu trabalho, viu, Samanta? O pessoal te elogiando muito aqui, pedindo você como senadora ou como deputada federal e falaram até como governadora aí do estado do Piauí. Parabéns pelo ótimo trabalho, viu, Samanta? O conhecimento do povo aqui tá grande. Né? Então, assim, infelizmente, essa situação, né, Kleber, a gente viu em todo o país, não foi só no estado do Piauí, não. Aqui em Mogi das Cruzes, eu fiz até um vídeo que bombou muito nas redes sociais aqui da minha cidade e outras cidades da região, em que o prefeito daqui da cidade resolveu fazer uma fila da vacinação, né? Acho que isso é tipo um mutirão, né? 24 horas de vacinação. E dando a entender, basicamente isso que você falou, como se as vacinas surgissem assim, ó, no estalar de dedos, no quintal, na casa dos caras, dos prefeitos, como se o Dória fosse o grande responsável, uma ova. Eu fiz o vídeo e falei, graças ao presidente Jair Bolsonaro, ao Ministério da Saúde, que enviou tais doses para a minha cidade, é que tal mutirão de vacinação está sendo possível. E o prefeito não gostou absolutamente nada. Depois vieram assessores me atacando, dizendo que eu estava propagando fake news. Aonde que existe a mentira? Outra coisa, o presidente Jair Bolsonaro enviou verbas, segue enviando verbas, inclusive para a minha cidade, no que diz respeito ao fomento do turismo, para a área da agricultura.
As feiras livres da minha cidade estão sendo todas cobertas. 2 parques estão sendo construídos na minha cidade, no interior do estado de São Paulo, graças a dinheiro do governo federal. Dinheiro nosso, claro, mas diante de ações do governo federal nos municípios. E os prefeitos ficam fazendo festinha com o chapéu do presidente Jair Bolsonaro. Aí não dá, né, Kleber? Bom, vamos lá. Então, eu tenho alguns dados aqui recentes da vacina. Hoje, nós completamos 300 milhões de doses aplicadas em todo o Brasil. Nós ultrapassamos os Estados Unidos em número de pessoas vacinadas e ainda chamam o presidente de negacionista. Queriam que o presidente, com aquela CPI vergonhosa comandada pelo Omar Aziz, né, e com relatoria de um cara como o Renan Calheiros, que responde a mais de 17 inquéritos, no processo, queria que o presidente comprasse vacina que não existia ainda. A primeira vacina no mundo foi aplicada em dezembro, no Brasil foi aplicada em janeiro, 30 dias depois. Só para que vocês tenham uma ideia nesse número. E, Samantha, em relação ao Piauí e da pobreza, eu vou dar um dado para você, que eu tenho certeza que você será uma futura deputada federal, ou quem sabe até o governo do estado, não sei, ou senadora. Depois eu vou falar para vocês, Kleber, das pesquisas aqui no estado do Piauí. O pessoal do Piauí não quer me mandar para Brasília, não. Independentemente das pesquisas do Piauí, eu posso te confessar que eu faço propaganda de você aonde você estiver. Se vai ser no Piauí, em Brasília, em qualquer lugar, eu vou estar aqui fazendo propaganda para você. Eu, Kleber, pessoa física. E aí, Samantha, o que eu quero dizer para você é o seguinte, o seu estado tem aproximadamente, você me corrige se eu estiver errado, 224 municípios. Você sabe quantos municípios? Isso. É isso, não é? Eu sei porque eu trabalhei dentro do governo federal, lá no governo de transição, trabalhei não só com a parte dele em Rouanet, mas eu sabia muito a respeito dos estados. E, se não me engano, só 10 municípios do estado do Piauí respondem para mais de 60% de toda a economia do Piauí. Ou seja, existem 214 municípios do Piauí para responder por cerca de 30%, 40% do PIB do Piauí. Kleber, então, deixa eu te interromper sobre isso. Como eu estou viajando muito, eu estou conversando com alguns prefeitos. Uhum. E você sabe que você citou um dado aí que vai corroborar muito o que eu vou falar agora. Esses dados que você citou aí significam o seguinte, que esses municípios, para se manterem, precisam de verbas federais. Precisam do Fundo de Participação do município. Felipe e Kleber, eu conversei agora com prefeitos, porque eu estou fazendo uma caravana pelo estado do Piauí, vendo muita coisa triste. A gente está vendo muita coisa triste no nosso estado, que a gente achava que não existia mais, e existe, tipo, pessoas morrendo porque não tem água. E aí, o que acontece? Muitos prefeitos chegam para mim e disseram que, na primeira vez, durante o governo Bolsonaro, que eles foram olhar na conta da prefeitura o depósito do Fundo de Participação do município, eles disseram, está errado. Aí por que vocês acharam isso? Era uma roda de prefeitos. Por que vocês acharam isso aí? Porque vinha o dobro do que vinha com o governo do PT. E como é feito esse cálculo? Minha filha, eles dizendo para mim, é feito em Brasília, e a gente ia fazer o quê? Eles faziam um cálculo e a gente aceitava. Teve um prefeito que me disse assim, que foi praticamente o dobro. Que acabou o governo da Dilma, aí teve aquela transiçãozinha lá com o Michel Temer, quando entrou o governo Bolsonaro, e a primeira parcela que eles receberam do Fundo de Participação do município no governo Bolsonaro era o dobro do que eles recebiam. Olha, gente, isso aí para mim é muito sintomático. Nossa, é bem interessante o que você está relatando, hein, Samantha? Essa diferença do Fundo de Participação do município ficava onde? Ia para quem? Que não estava indo para os municípios. Eu te explico. Sempre foi utilizado o dinheiro sob medida. O que significa isso, Samantha? O dinheiro sob medida é o seguinte, é o suficiente para que a população não morra de fome, mas também o suficiente para que ela dependa cada vez mais daquele dinheiro. Quando você faz com que um município pobre ele se desenvolva, você quebra a oligarquia municipal. Aquelas famílias que tomavam conta do município, elas passam a não mais tomar, porque a população passa a ter acesso à informação, passa a ter acesso à comida, ela deixa de ser um curral eleitoral e passa a ser uma população educada. Foi isso que Bolsonaro levou. Era justamente essa análise que eu estava fazendo, porque você estava falando da dificuldade que você tem ao caminhar pelo Piauí de você ter comunicação.
Então, eu estava informando que agora, com a licitação que foi feita do 5G, uma das exigências do governo Bolsonaro, algo que não foi feito nos governos anteriores, é que para que a companhia tenha acesso à plataforma 5G, ela tem que levar a comunicação ao maior rincão, o rincão mais fundo de todos os estados do Brasil. Seja o Amazonas, aqui um seguidor pediu para que a gente mandasse um abraço aqui para Manaus, para o Amazonas, seja no Amazonas, que existe uma dificuldade muito grande. Para você ter uma noção, Samantha, no Amazonas vão ser passadas internet para os municípios, que existem municípios de 3 mil habitantes, 2 mil habitantes, vai ser feito através de cabo submarino, e a Marinha do Brasil está fazendo esse trabalho. Então, eles estão desesperados para cortar o acesso à comunicação, porque eles sabem que esse acesso à comunicação está chegando no início do ano que vem. Porque quem ganhou agora a licitação, que foi um sucesso a licitação do 5G, as companhias que ganharam são obrigadas a levar a comunicação para esses municípios. E eles não levavam isso, porque a comunicação traz a independência, traz a liberdade do cidadão. Esse era o grande problema enfrentado pelo Piauí. E o Piauí, eu tenho certeza que com pessoas como você, que hoje faz um trabalho maravilhoso no seu estado, porque isso faltava. As pessoas tinham medo, Samantha, de falar isso. Você sabe disso. Quantas notícias nós recebíamos aqui na região sul e sudeste de pessoas que morriam, prefeitos morriam, brigas familiares, por conta de tomar conta do poder. E o Nordeste, por incrível que pareça, dependendo da região onde você for, se for em Teresina, a quantidade de mansões de pessoas milionárias, trilhardárias, com dinheiro público em Teresina. Enquanto isso, os municípios do interior do Piauí sofrendo. E pedindo, pelo amor de Deus, para que alguém resolvesse o problema. E aí está o desespero. Por que o desespero? Por que o Lula está lá na Europa fazendo passeio? Porque ele não consegue passear hoje na sua terra. Ele não vai ser bem recebido por um prefeito. Você sabe por que os prefeitos falam que hoje são Lula, tal, etc? Porque o governador do seu estado obriga eles a fazer isso. O governador obriga. E aí está a grande oportunidade do seu estado mudar essa história a partir de 2022. Porque a hora que mudar o governador do PT, tirar esse Wellington Dias, que não passa de um salafrário, presidente do grupo do Nordeste, envolvido aqui com o Edinho Silva, aqui do interior, ex-tesoureiro do PT, fizeram falcatruas em cima de falcatruas. O governo Bolsonaro não poupou esforços, mandou mais de 70 bilhões de reais no ano passado para estados e municípios. Eles abasteceram os seus bolsos e ainda foram criticar o governo. Eu vi um aqui falando, Samantha, comentando aqui, porque isso daqui deve ser, não digo nem que é de esquerda, deve ser algum humorista aí, um MB lixo da vida, que acabou o congressinho deles lá do Pessoal Kids e veio aqui perturbar na live. Ah, mas se o Bolsonaro comprou as vacinas, só ele fez isso, por que bolsonaristas e o Bolsonaro não vacina? E eu respondo para você que fez essa pergunta. Porque o Bolsonaro defende, acima de tudo, a liberdade. Se você quiser tomar vacina, é um direito seu. Por que não te obrigam agora nas ruas a tomar vacina por sarampo? Por que não te pegam agora a tomar vacina contra a catapora, vacina contra a rubéola, vacina contra tifo? Por que só tem que ser contra essa doença que chegou agora? Ou vocês acham que hoje, em pleno século XXI, no Brasil não morre pessoas com esquistossomose, não morre pessoas com febre amarela? E por que todas essas vacinas não são obrigatórias, então, animal? Elas não são obrigatórias porque nós temos a liberdade de fazermos o que eu quiser. Eu me vacinei, estou tomando agora a segunda dose, mesmo tendo ficado quase 17 dias internado. Eu peguei. Mas eu vou defender eternamente a sua liberdade de você fazer o que você quiser da sua vida. Mas não venha cobrar da minha uma obrigação que eu não tenho. E é isso, Samantha, que eles não conseguem entender. A liberdade. Esse é o grave problema. Porque eles acusam o Bolsonaro de que dá golpe, querer ser ditador. Está aí a governadora do Rio Grande do Norte que teve que calar a boca e enrolar o rabinho. Porque essa semana, quem viu, o Ministério da Pesca inaugurou, colocou 60 embarcações para a pesca de atum. Inaugurou um terminal agora no Rio Grande do Norte. E a governadora é da onde? Do PT. Vê se ela está gritando que é golpe isso agora na rede. Porque quando ela estava lá no Congresso, é golpe, é golpe, é golpe. E foi eleita graças a isso. Foi eleita graças aos currais eleitorais. Mas esse presidente que eles tanto xingam, independentemente de qual é a origem ou ideologia do governador do Nordeste, ele está olhando para a população nordestina. Ele não está preocupado em ficar desfilando junto com o governadorzinho, não. O outro larápio de 9 dedos foi lá para o Ceará, teve que pedir para a polícia militar para tomar banho de mar, de tão querido que ele é. E aí eu vou dizer para vocês, Samantha, e vocês escrevem o que eu estou falando, muita gente do Nordeste hoje, quando responde a uma pesquisa, responde com medo. Porque ele não sabe se o prefeito ou o governador está investigando se ele vai responder aquilo ou não.
Mas na hora de depositar o voto, eu tenho certeza que em 2022 essa população Você nordestina sabe, sofrida vai menino, depositar o voto em Bolsonaro. eu estava no litoral do Piauí, que eu acho é o litoral mais lindo do planeta. É o litoral piauiense. Estava no município de Cajueiro da Praia, na praia de Barra Grande, no resort do meu amigo Bobzinho. E lá, vocês têm que conhecerem, viu? É lindíssimo, espetacular. Café na varanda, viu, Felipe? Café na varanda, cor de cinema, assim. E o mar na tua frente, aquela coisa toda. E aí eu resolvi, isso era no município de Cajueiro da Praia, aí o nosso litoral 66 quilômetros, é o município de Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro da Praia. Aí, quando eu saí de Cajueiro da Praia, passei por Luiz Correia, parei em Parnaíba. E eu estava conversando, uma pessoa chegou para mim e falou assim, pessoa do povo mesmo, entendeu? Era olhador de carro. Samanta, fala lá, pelo amor de Deus, que a gente não aguenta mais tanta violência. No seu... Eu falei, rapaz, eu estou falando, daqui a pouco essas facções vão vir atrás de mim, porque só eu falo dessas facções aqui criminosas do estado do Piauí. Aí ele pegou, aí eu mudei de assunto com ele e perguntei assim, aí já saiu o Auxílio Brasil? Sabe o que ele me disse? Olha, o meu vereador que eu votei, ele disse que eu não vou receber o Auxílio Brasil, que o Bolsonaro vai acabar com Bolsa Família. É nesse nível no interior do Piauí. É esse nível. É de uma baixaria, de uma desinformação. Sabe? Eu fico imaginando se esse Auxílio Brasil estivesse sendo feito pelo Wellington Dias. O Piauí, meu Deus, ninguém se falava mais nada. Os meios de comunicação, ninguém falaria mais nada. Não se dá um pio sobre o Auxílio Brasil nos meios de comunicação. Porque eles têm medo que repercuta positivamente para o presidente Jair Bolsonaro, porque eu acredito que vá, né? Exatamente, o que vocês relataram aí é o que acontece, infelizmente, né, em várias partes do Brasil, especialmente no interior, uma verdadeira lavagem cerebral é feita, né, vereadores partindo de prefeitos, só que é aquilo que a gente começou a falar até no começo dessa transmissão, existe algo chamado rede social, né, Samanta? Hoje nós estamos divulgando a verdade para a população, o povo tem acesso, né, todo mundo tem acesso à internet, por mais que ela não seja até de boa qualidade, mas ela tem acesso à internet via grupos de WhatsApp, então sempre acaba chegando aquele vídeo, seu vídeo mesmo, quantas vezes eu não recebo aqui em grupos da minha cidade, aqui do estado de São Paulo, eu recebo direto vídeo seu, inclusive eu estava até procurando sugestão de pauta para a gente tratar hoje, e eu vi que aquele jornal Cidade Online compartilhou um vídeo seu falando sobre uma musiquinha do João Dória. Falando sobre a musiquinha do João Dória, né? E aí isso repercutiu muito aqui no estado de São Paulo, porque é o que você falou, é preciso tratar sobre questões mais nacionais, porque isso acaba chegando até nós, vira e mexe. Não sei, certamente para o Kleber deve aparecer de vez em quando em grupo de WhatsApp, vídeo da Samanta, ou alguma coisa do pessoal compartilhando que você coloca na sua televisão, isso é muito importante. O próprio Siqueira Júnior que nem chega do Jacaré para mim, eu vivo recebendo. Deixa eu falar uma coisa, Lindsay, interrompendo você, Samanta, um pouquinho, porque eu fiz uma fala aqui, eu falei por que não obrigam para tomar outras vacinas, e uma seguidora aqui falou assim, Kleber, você não pode querer comparar esse vírus que devastou o mundo, né, com o sarampo. Então eu só fui buscar o dado para ela, porque eu não tinha de cabeça, mas eu lembrava. Só para que ela tenha uma noção, né, uma publicação do dia 12 de novembro de 2020, há cerca de um ano, mortes por sarampo em todo o mundo sobem 50% entre 2016 e 2019, com mais de 207,5 mil vidas perdidas somente em 2019. E no Brasil, 3 a cada 1.000 crianças ainda morrem de sarampo. Então, se for levar a lógica dessa seguidora, deveria vacinar contra sarampo também. Morre, viu, Kleber, por sarampo, assim como por malária é pobre, é por isso que ela não sabe. Exato. Ela não deve estar se importando. Exatamente. Pobre. Olha, exatamente. Moça, vidas pobres importam. Exatamente. Mas eu queria deixar bem claro, porque quando eles vêm com esse tipo de historinha e de mimimi, eles esquecem que o que eles querem é cercear a liberdade das pessoas. Agora, a pessoa tem a liberdade de ir lá e se vacinar. Então, vamos pegar todas as crianças à força no Brasil e começar a vacinar por sarampo em nome da vida dela. Porque 3 a cada 1.000 morrem de sarampo no país, ainda hoje, em pleno século XXI.
Exatamente. Pessoal, eu quero aqui agradecer muito a presença de vários seguidores de várias partes do Brasil. Tem gente de Goiânia, tem gente do Piauí, tem gente aqui de Rondônia, tem gente aqui da Paraíba, tem gente aqui da Bahia, de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, que eu já vi, enfim, praticamente todos os estados aqui, pessoal de Brasília também. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. É uma honra estar presente aqui, conversando, né, interagindo nesse momento todo especial. E olha, Samantha, agradeço muito, né, o fato de você ter aceitado. Acho que, se não me engano, já é a terceira ou quarta transmissão que nós fazemos juntos, né, o seu convite. É uma honra ter você aqui conosco. Se você quiser colocar suas considerações finais, pode ficar à vontade. Eu queria informar para vocês que eu vou fazer caravanas pelo Nordeste, em breve, depois das eleições, mas agora eu estou com a cápsula, que é as caravanas pelo Piauí. Eu vou visitar caravanas de direita. Eu vou começar visitando as maiores cidades, depois eu vou visitar 224 municípios. Eu estou procurando, agora de início, um apoiador em cada município do Piauí, porque eu acho que é assim, sabe? Só ficar reclamando não dá, não pode. Então, se eu tenho como viabilizar isso, eu vou estar em loco, perto das pessoas, levando, eu não digo, eu acho até presunçoso, sabe, levando a verdade, mas levando outra perspectiva, porque o importante é que as pessoas tenham perspectivas, tenham fatos, para que elas decidam o que elas querem, o que elas apostam. As pessoas elas não podem ser induzidas somente para um lado, porque isso não é democrático. Isso aí é cruel, né? Então, e aí eu queria dizer para você, Felipe, Kleber, muito obrigada, meninos, por estar aqui mais uma vez. Você vê, né? Um tempo atrás, uma sexta-feira, hora 10, todo mundo estaria na rua. O que é a idade, Kleber e Felipe? Felipe é novinho. O que é a idade? Então, nós estamos aqui, firmes e fortes, nesse dia da bandeira. E pode contar comigo, viu? Eu queria divulgar minha página no Facebook. Eu fiz uma página, até que enfim, Felipe, aproveitar a oportunidade. Manda bala. facebook.com/Samantha Cavalca Piauí. Os invejosos vão dizer, invejosos, o povo gosta de intriga, que já é coisa de campanha, que é Samantha Cavalca Piauí. Se for, não tem problema nenhum, pode e deve, viu, Samantha? Como nós já conversamos bastante, o que você precisar aqui de mim, Kleber, né, o Jacaré, enfim. Vou precisar. Também. Sim, a gente está à disposição aí, né? Até porque é importante que a gente tenha representantes, seja na Câmara Federal, no Senado, Felipe, você vai ser candidato? Oi? Você vai ser candidato? Pretendo para federal. Pretendo para federal. Tá certo. Só você para arrancar isso dele, porque eu já tentei várias vezes, não consegui. Ai, ela ficou vermelho agora, ela ficou vermelhinha, tá igual o pimentão. Ai, gente, aqui não, eu tô com problema. Eu sempre quis ser federal, mas o povo, quando coloca meu nome lá federal nas pesquisas, eu já tô com 3 pesquisas. As pessoas parecem que não querem me tirar do Piauí. Elas falam, não, estão me escolhendo só, estão botando muito lá em cima para estadual. Uhum. Isso, assim, a gente tem que pensar, eu sempre falo que nós temos que ocupar todos os espaços. Na última eleição, nós esquecemos de deputado estadual, eles são tão importantes quanto, se não mais, porque as pessoas vivem nos municípios, elas não vivem em Brasília. Isso. Tá certo? E nós precisamos ocupar não só Senado, Presidência da República e deputado federal, nós temos que ir governo. Nós temos que ocupar também os espaços para deputados estaduais. Eu acho que essa é uma decisão que você tem até final de março para você tomar em relação à escolha de partido, e depois você vai ter até a convenção do partido que você vier escolher para concorrer. O que eu posso dizer para você, Samantha, é que os bons têm que fazer alguma coisa, que senão os maus tomam conta. E a gente tem que ocupar espaço. Tá? Mas continua suas considerações finais, desculpa te interromper. Não, terminei, gente. Adorei ficar conversando com vocês. Só lembrando, a minha página, facebook.com/Samantha Cavalca Piauí. Maravilha. Obrigado, viu, Samantha? Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Repito, uma grande honra ter você aqui presente conosco. O povo aqui adorou, né? O Leonor Andrade dizendo o seguinte: parabéns a todos vocês. Continuem assim, Deus abençoe todos, diretamente de Portugal, Coimbra, em Portugal. Olha que legal. Francisco Silva também mandando um alô. Sueli também mandando um abraço aqui, elogiando o Lula daquela forma, né, que a gente já conhece, que ela falou, eu não posso dizer aqui no ar. Ferreira Souza mandando as palminhas também. Então é isso. Kleber?
Bom, eu também quero mandar um abraço para Fátima Fleron, que está falando diretamente da Bélgica agora aqui com a gente, está linkada aqui também no canal, pessoal do Japão, da Austrália, está todo mundo aqui ligado, né? O que eu quero falar para você, Samanta? Primeiro, que a hora que você me convidar, eu vou com o maior prazer circular o interior do Piauí, que eu não conheço. Eu conheço a capital Teresina, muito quente, por sinal, né? Mas eu não conheço ainda o interior do Piauí. E eu queria dizer para vocês aqui o seguinte, gente, nós vamos enfrentar a partir de agora, talvez, uma eleição muito mais difícil do que a de 2018. Hoje me perguntaram isso, mas você acha? Sim, acho. Porque anteriormente a isso, né, todo mundo achava que Bolsonaro não queria chegar, e ele chegou. E todo mundo achava que Bolsonaro iria dar um golpe, ele não deu. Todo mundo achava que ele não ia fazer nada, mesmo com pandemia, ele fez. Então agora todos os esforços serão voltados contra o presidente da República. E cabe a nós, que somos os soldados desse presidente da República, lutarmos por ele, porque ele luta pela gente. Então, não se preparem, não achem que vai ser fácil, que, olha, nós vamos ganhar no primeiro turno, eles vão fazer de tudo, vai ser toda a mídia. Hoje eu já estava ouvindo essa Dória. Eleição, Kleber, é de 2 turnos. Essa eleição é de 2 turnos. É de 2 turnos. E eu ouvi hoje o Dória já falando de abrir mão de uma possível terceira via, porque hoje saiu mais uma dessas pesquisas fakes. Você veja, Samanta, uma pesquisa feita com 1.000 pessoas no Brasil inteiro. Você sabe muito bem como é que funciona isso, né? Eu não sei qual que é a proporção, onde foram ouvidos, nem nada, e já colocam o Lula com 37%, Bolsonaro com 24% e Moro com 11%. Então, eu gostaria de informar a todos vocês que vocês podem ficar fazendo as pesquisas fakes que vocês quiserem. Eu já estive lá em cima e eu sei como é que funcionam essas pesquisas, ainda mais de instituto que nunca ouviu falar. Então, pessoal, tenham fé em Deus acima de tudo. A gente vai estar sempre aqui lutando por vocês. Quem puder, né, inscreva-se no canal de membros do Jacaré. Desde ontem está ativo o canal de membros. Vão lá na aba, quando você entrar aí pelo seu laptop, você já vai ter a informação do canal de membros. E a gente vai deixar no link da descrição no final da live também o link dos membros para vocês se inscreverem. Além disso, Lindsay e Samanta, eu montei um grupo, na verdade um canal do Jacaré de Tanga no Telegram. Então, quem quiser ir lá, é só me adicionar Kleber Jacaré no Telegram e eu vou mandar o link para vocês fazerem parte do grupo do Jacaré, do canal do Jacaré no Telegram também. Então, Samanta, parabéns por você ter feito a sua página de Facebook. Você tem que usar o máximo de ferramentas de comunicação que você puder, porque nós temos que informar todos os nossos seguidores. E vocês que estão aqui assistindo, compartilhem essa live, né? Escutem muito o que a Samanta falou, o que o Felipe falou, o que eu falei, para que vocês possam contestar quando vierem com falsas acusações em cima do governo Bolsonaro, que está fazendo um excelente trabalho por todo o Brasil. E eu deixo aqui meu abraço a todos vocês que vieram aqui nessa live, até agora às 10 horas e 10 minutos da noite, e sempre dizendo, né, o que eu falo, Samanta, eu sempre cito a Bíblia em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece, quem me fortalece é Deus. Por isso vamos com Deus, Pátria, Família e Liberdade para 2022, se Deus quiser. Amém. Maravilha, amém. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, pela participação de você, Kleber, aqui, Samanta, público que nos acompanhou aqui. Meu nome é Felipe Lintz, falo daqui do estado de São Paulo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.